Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante, uma passagem muito conhecida dos irmãos. Leiamos. Eu vou estar lendo na minha versão da NVI, os irmãos acompanham aí nas suas versões. Logo em seguida, Jesus incitou com os discípulos para que atravessassem o barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas enquanto reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. Eles trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu queria olhar para esse texto sobre a ótica das tempestades. Nós estamos começando o ano de 2023, e não sabemos, assim como em 2020, ninguém um dia sonhou, pelo menos na nossa geração, que passaríamos pelo que a gente ainda está passando. Nós ainda temos pessoas morrendo com a Covid. Alguns chegaram a dizer que em 3 meses aquilo ali passaria e que a gente estaria tudo normal. E de uma hora para outra a gente não pôde nem visitar parentes. Vou dar um exemplo bem claro. Minha cunhada, esposa do meu irmão mais novo, acabou de ter neném. A Elisa nasceu, eu a visitei no hospital. Depois que ela teve alta, ninguém ainda viu a criança. E nas festas de final de ano, a avó materna queria estar com a família, queria estar conosco. Todo mundo foi lá para casa. E aí ela queria ir. A própria filha disse: a senhora pode ir, mas quando a senhora voltar, a senhora vai para a sua casa. Cumprir a quarentena de 15 dias, porque aqui a senhora não vai entrar. O receio da mãe com relação ao bebê, que ainda não tomou vacina, passou por um momento difícil, teve que ficar na UTI antes de ter alta, algo que é natural. O medo toma conta da gente. E tempestades surgem a todo momento. Uma coisa que eu quero dizer para você: tempestade não significa que você está amaldiçoado, mas Deus usa a tempestade como pedagogia para nos ensinar ou nos fortalecer. Assim como nem todo deserto é o diabo que nos leva, e nem todo pináculo ou a parte mais alta é o diabo que nos leva, porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, e quem levou Jesus para o pináculo foi o diabo. Então a gente tem que separar essas coisas da nossa vida. E quando eu falo que Deus tem a sua forma de ensinar por meio das tempestades, existem tempestades que é para corrigir a nossa conduta, corrigir a nossa vida. Exemplo: Jonas passou por uma tempestade porque desobedeceu a Deus, e Deus provoca aquela tempestade em alto mar, quase o navio indo a submergir, um naufrágio, à beira de um naufrágio.
As pessoas começam a aliviar as cargas, as pessoas começam a clamar pelos seus deuses, e Jonas estava calado, até que Jonas fala: a culpa é minha. Então existem tempestades na nossa vida que o Senhor permite passarmos, porque se você pensar que tudo que é mal é do diabo e tudo que é bom é de Deus, você não está fazendo a leitura correta da palavra de Deus, porque Deus trouxe fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus permitiu uma tempestade para corrigir a conduta de Jonas. Então, quando eu e você fazemos escolhas erradas, quando eu e você não obedecemos a voz de Deus, existe algo da parte de Deus, não é por falta de amor. Deus nos ama e, por nos amar, Ele nos corrige. Ele nos chama de novo pelas regras, vamos dizer assim, traz de volta para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Mas também há tempestades que acontecem quando você está obedecendo, quando você está cumprindo o mandato, e o que os discípulos fizeram? Obedeceram a Jesus. A atmosfera que estava em volta aqui, Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão, multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6 do Evangelho de João, essa mesma passagem é dito o seguinte, que as pessoas queriam aclamar Jesus rei, e para que os discípulos não fossem contaminados, o que foi que Jesus disse? Passem para o outro lado. Jesus tratou de tirar os discípulos daquela atmosfera que ali estava, porque não era aquele momento dele ser aclamado rei. E ele fica para despedir a multidão. Vamos ser sinceros, Jesus precisa de oração, como nós, mas ele despede a multidão e ele sobe ao monte para adorar. E aí você precisa aprender com o mestre a colocar o lugar da oração na nossa vida. É momento de falar com Deus. E quando você não tiver nada para falar, fique em silêncio, porque Deus fala conosco. Eu não suporto ligar para uma pessoa e a pessoa parar a falar, eu desligo o telefone. E se foi eu que liguei, é porque eu quero falar. Eu falei, você vai deixar eu falar? Então, quando a gente muitas vezes dispara falar com Deus, a gente não dá nem espaço para Deus falar conosco. E tem uns crentes que gostam de informar Deus. Tu sabe, Senhor, que fulano é fiel, tu sabe, Senhor, que isso. Deus sabe, Deus é onisciente. É hora de eu falar, Senhor, aquieta minha alma, Senhor, muda minha natureza, Senhor, abre os meus olhos da fé, Senhor, dá-me discernimento e sabedoria para entender esses problemas. Deus não precisa de um editor-chefe de um jornal para explicar os acontecimentos dos últimos tempos. Aliás, Deus sabe quem eu sou, sabe quem você é, sabe o que vai no meio do seu coração. E Ele tem a sua maneira de conduzir as coisas. Então não encare as tempestades pelas quais você passou ou passa como algo totalmente maléfico, ruim. Deus permite passarmos por tempestades. Nós não sabemos em 2023 por quais tempestades nós vamos passar. Ontem, por exemplo, eu estava consolando uma família. Meu cunhado, casado com a minha irmã, perdeu a mãe. E eu sei muito bem o que é aquilo, porque a minha primeira esposa morreu de câncer. Foram 15 anos lutando contra o câncer. E quando a minha irmã falou: olha, tivemos que correr com a Valda para o hospital, e eu creio que ela não volta, eu falei: esteja perto do seu marido. Eu fiquei 15 dias dentro de uma UTI. Eu não saí nem um minuto. Eu chamei a equipe para avisar: minha esposa está indo embora. Os batimentos cardíacos foram diminuindo, a saturação foi diminuindo, era por volta de 5 e pouca da manhã. Eu fui chamar a equipe de enfermeiros que fica no posto, e eles vieram e falaram: está indo embora. Então ontem eu estive lá consolando, e é nessas horas que surgem as maiores brigas, porque um pai e uma mãe cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida de uma mãe, não cuida de um pai. Começa a ter briga entre quem vai cuidar, porque você não vem, porque você não ajuda, porque você isso e o outro. Mas na hora de chorar no caixão surge todo mundo, né? E aí eu tive que tranquilizar ele, porque a vontade dele era descer a porrada em todas elas, porque ele estava aqui e elas estavam lá com a mãe, e a mãe teve que vir para cá para ser cuidada por nenhuma das filhas, mas pela
pela nora. E agora que faleceu, aí vem todo mundo na comitiva Esperança, e todo mundo quer decidir como é que vai ser. Aí eu falei para ele: o que você tinha que fazer pela sua mãe, você fez. Agora precisa de paz, não precisa de mais nada. Toda essa dor transforma em respirar. Respire. A gente às vezes precisa saber respirar, Deus. A gente precisa saber respirar. Eu falei: Deus promoveu o milagre, o descanso também é milagre. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Não pense que a resposta de Deus é sempre sim. Tem gente que ora e fala: eu estou orando há 20 anos para que Deus me dê essa bênção, e Deus já disse não, e a pessoa continua orando, porque a pessoa quer ouvir sim. Quem aqui já respondeu para o filho não? É resposta. Mãe, posso ir em tal lugar? Não vai. E é uma resposta. Falei ontem no Palavra Viva: graça negada e graça dada. Paulo pediu e suplicou para que o Senhor o livrasse do espinho. Era uma tempestade que ele estava passando. O Senhor não o livrou, negou a graça, mas o Senhor deu a graça dele suportar. A minha graça te basta. Esses discípulos estão com Jesus, alimentando a multidão, obedecendo a Jesus, caminhando com Jesus, e Jesus fala: vai para o outro lado. Eles obedeceram a Jesus, e o que eles enfrentaram? Uma tempestade. Então tem tempestades que nos corrigem, e tem tempestade que nos fortalece. Você precisa só descobrir se Deus está te corrigindo ou se Deus está te fortalecendo. Porque o Senhor não nos perde de vista. Ele estava orando. Eles já estavam a uma distância considerável em alto mar. Alta madrugada, portanto, depois das 3 da manhã, 4 horas da manhã, já na última vigília da noite, o Senhor resolve ir ao encontro deles. E o Senhor vai na hora certa. Existe o tempo oportuno de Deus. Então, às vezes a gente está clamando, essa tempestade já estava lá. Eles começaram a clamar desde o começo, mas o Senhor foi na hora certa. A tempestade era tão alta, e a quantidade de gotículas e partículas de água sendo jogada, eles não conseguiram enxergar que era Jesus que estava vindo. Até porque não era algo natural, era algo sobrenatural. Eles acharam que era um fantasma. Quero abrir um parênteses aqui, meus amados. Aquilo que eu e você achamos que é tempestade, que vai nos sucumbir, é estrada para Deus andar por cima dela. Aquilo que tira a nossa paz, o Senhor anda por cima. O Senhor passa por cima. E Ele foi ao encontro dos discípulos. Primeira coisa que o Senhor tratou de fazer: acalmar a tempestade que estava dentro deles. Eles gritaram e disseram: é um fantasma. O que foi que Jesus disse? Não tenha medo, sou eu. No meio da tempestade, o Senhor primeiro acalma a tempestade que está dentro de nós. Porque essa tempestade que está dentro de nós é que muitas vezes faz com que eu e você não enxerguemos Deus na nossa vida. Seja uma enfermidade, seja uma notícia ruim, seja uma porta que foi fechada, a perda de um ente querido, de um ente desejado, enfim. O Senhor primeiro acalma a tempestade que está dentro no meio do seu coração, mostrando: eu sou Deus, até neste momento. Aquilo que está balançando com ondas ferozes, eu passo por cima. Deus faz isso. Depois Ele acalma a tempestade que está fora, porque quando Ele entra no barco, diz que o vento cessou, o mar se calou. Ele não acalmou primeiro a tempestade para dizer: não tenho medo. Ele falou primeiro: não tenha medo, sou eu. Sou eu que estou com você. Sou eu que estou indo ao seu encontro. Sou eu que passo por cima da tempestade. Aquilo que te abala não me toca, eu passo por cima. Mas quando Ele entra no barco, Ele acalma o que está fora, aquilo que muitas vezes tira a nossa paz. Que eu e você possamos aprender que tempestades na nossa vida sempre vão ocorrer, seja para nos corrigir, como foi com Jonas, seja para nos fortalecer, como foi com os discípulos. Mas neste barco, uma coisa aí você
jamais podemos esquecer: Deus tem controle de todas as tempestades.